Olá, galerinha linda do primeiro ano do ensino médio. Vamos aqui agora ver um pouquinho sobre movimento uniforme. Por que uniforme? Porque a velocidade é constante, ou seja, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Maravilha! Agora, antes de falar do movimento uniforme, temos que lembrar de uma coisa muito importante, que é chamada de referencial. Porque é aquilo, às vezes um corpo está em movimento para mim, mas pode não estar para o seu coleguinha do lado. Às vezes, a trajetória de um corpo para mim é de um jeito, mas para o seu coleguinha do lado é de outro jeito. Então, referencial é uma grandeza muito importante. Ué, professor, como assim? Dá um exemplo de cada um. Claro, meu aluno. Tipo assim, ó, você está dentro de um ônibus, tem uma pessoa do teu lado, o ônibus está numa estrada, com uma velocidade de 80 km por hora. No seu referencial, a pessoa que está do teu lado está em repouso. Mas para uma pessoa parada na calçada, vocês dois estão em movimento. Então o movimento depende do referencial. E a trajetória? Também depende do referencial. Por exemplo, eu tenho um avião. Esse avião solta um pacote. Qual é a trajetória do pacote? Depende. Se você está vendo esse avião de frente na sua direção, está vindo na sua direção, a trajetória do pacote vai ser uma linha reta. Agora, se você estiver vendo esse fenômeno lateralmente, a trajetória desse pacote vai descrever um trecho de uma parábola. Então, a trajetória também vai depender do referencial. Então, ó, vou colocar um coraçãozinho aqui no referencial para você não se esquecer disso. E a velocidade? A velocidade é uma grandeza que depende de duas maneiras, de duas coisas. Da variação de espaço e o intervalo de tempo. Lembre-se que esse delta é sempre um intervalo, é uma variação. É alguma coisa no final menos alguma coisa no início. Alguma coisa no fim menos alguma coisa no início. Por exemplo, o móvel sai do quilômetro 10 e anda até o quilômetro 50. Qual foi a variação de espaço aqui? Eu vou pegar os 50 e vou subtrair do 10 e vou ficar com 40 quilômetros. Então, o ΔS é a variação de espaço. Duas coisas importantes. Coisa 1. Se o móvel está na orientação positiva da trajetória, dizemos que o movimento é progressivo. Se o móvel está na orientação contrária da trajetória, você está no movimento chamado de retrógrado. E eu citei exemplos disso na aula. Eu falei, por exemplo, da Via Lagos. Quando você sai de Rio Bonito e vai para São Pedro, você está no movimento progressivo, porque à medida que você caminha, você se afasta da origem da estrada, que está lá em Rio Bonito, que está no quilômetro 0. Agora, quando você vem de São Pedro para Rio Bonito, você está no movimento retrógrado. Beleza? Bom, e ΔT? ΔT é intervalo de tempo. Coisa importante, o meu ΔS pode ser negativo. Por exemplo, se eu estiver no movimento retrógrado, eu vou ficar com 10 menos 50, isso vai dar menos 40. O meu ΔS pode ser negativo. Agora, o ΔT não pode ser negativo. O ΔT vai ser sempre uma grandeza positiva. Tá ok? Outra coisa, gente. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é dada em metro por segundo. Só que, geralmente, a gente usa o quilômetro por hora. Em muitos casos, você tem que converter essas duas grandezas aqui, ó. Você tem que passar de metro por segundo para quilômetro por hora, ou vice-versa. Como é que faz isso? Você também sabe. Quando você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você faz uma coisa que é dividir por 3,6. E se fosse o contrário? Multiplicaria por 3,6. E eu já mostrei da onde sai esse 3,6 para vocês. Tá ok? Exemplo. 72 km por hora, eu quero transformar em metro por segundo. Então eu estou em quilômetro por hora e quero transformar em metro por segundo. Então eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Eu vou dividir esse cara por 3,6. Então eu vou ficar com 20 metros por segundo. Isso é muito importante. Eu vou até colocar um coraçãozinho aqui também. Ficou feio, mas tá bom. Outra coisa, gente. Função horária, que é conhecida como sorvete.
mostra como a posição de um móvel varia em função do tempo. Onde S é a posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Eu já demonstrei essa fórmula aqui para vocês em sala. Da onde isso sai? Lembre-se que sai daqui, ó. Se você abrir esse cara, passar isso aqui para lá multiplicando, você chega nessa fórmula aqui. Então não é uma fórmula nova. É a mesma fórmula escrita de uma maneira diferente. Outra coisa, gente. Essa velocidade, se o movimento for progressivo, ela vai ser positiva. Se o movimento for retrógrado, ela vai ser negativa. E como aqui você está tendo a posição variando em função do tempo, já que essas duas grandezas são constantes, eu já mostrei para vocês por que isso acontece. Você pode representar isso aqui, ó, através de um gráfico. ST. Lembre-se que esse gráfico vai ser sempre uma reta, porque isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, se eu tiver um movimento progressivo e ele sai de uma posição que é diferente de zero, por exemplo, 10, eu vou ter um gráfico que já vai começar daqui, ó, e à medida que o tempo passa, ele se afasta da origem, porque ele tem uma velocidade lá qualquer. Então, eu vou ter uma reta desse jeito aqui. Existe uma outra propriedade gráfica também que eu cheguei a comentar com vocês, mas aí era do gráfico velocidade tempo. E eu mostrei para vocês que no gráfico VT, a distância percorrida, ela é dada por essa área aqui. Ué, professor, não lembro não. Claro que você lembra. É a última questão da lista de exercícios que eu passei para vocês antes desse recesso. Tá ok? Pega lá que você vai lembrar disso aqui. Beleza? Então lembre-se, área é igual ao deslocamento. Então, galerinha, esse aqui foi o nosso breve resumo do movimento uniforme. Beleza? Bom, continuando aquela nossa análise do movimento uniforme, ficou faltando um detalhezinho. E esse detalhezinho é a velocidade relativa. Por quê? A velocidade não é uma grandeza absoluta. Ela vai depender do referencial que você está adotando. Exemplo, se você está numa escada rolante parado, a sua velocidade em relação à escada é zero. Mas em relação a um poste, né, dentro do shopping, por exemplo, você tem a mesma velocidade da escada. Se você estiver caminhando a favor, por exemplo, a escada está subindo. Se você começar a subir, a sua velocidade relativa em relação a esse mesmo poste, professor, um poste no shopping? Faz de conta que tenha. Vai ser dada pela soma da sua velocidade mais a velocidade da escada rolante. Ah, professor, e se você estiver descendo a escada, mas a escada está subindo? Aí, nessa situação, a sua velocidade vai ser dada pela diferença entre as duas velocidades. Um outro exemplo muito comum que a gente usa para velocidade relativa é quando a gente vai falar num rio. Mas aí tem que pensar num rio. O nome de um rio? Eu sei! Nome de 3 rios. Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui. 3 rios. Diga então, vai. Eles também sabem o nome desses 3 rios. Vamos lá. O rio Nilo. Onde é que fica o rio Nilo? Rio Nilo? São Gonçalo? Não, no Egito, gente. Ele é físico. E aí mais 2 rios. Ó, vou te dar uma dica, eles vão saber. Esses 2 rios dão nome a uma região que significa terra entre rios. Ok? Então, o rio Tigre e Eufrates. Fica onde? Fala, galera, pra ele. Pode falar. Grita. Ele não tá ouvindo. Mesopotâmia! Eu ia falar! Então, olha só. Lembra aí, ó. O rio que ele tá falando lá, ó. O Nilo e a Mesopotâmia. E aí, vou deixar aqui a reflexão pro Rafael e pra vocês. Do Heródoto, que ele vai dizer o quê? Que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito só se desenvolveu graças ao Nilo. Aí, o Rafael vai explicar lá essa velocidade, mas se você pensar, tudo... Tá explicado? Eu expliquei para eles no caderno. Você explicou para eles no caderno? Já sabe, no caderno já tem lá V1 mais V2. Inclusive é o último exercício da lista que eu passei para você. Da segunda lista de exercício, que foi impressa, onde eu fiz os números ímpares, ou pares, sei lá. O último exercício fala de velocidade relativa. Então, só relembrando lá, Nilo, né? Velocidade relativa, fechou, é isso.
Não, é assim, é assim. Sim. Isso. Ah, é, não pode mais dar mão. Assim, Tem que pronto. segurar. Beijos!